invasão japonesa da Coreia. Para entendermos o motivo da invasão japonesa da Coreia, também conhecida como Guerra Injin, precisamos voltar para anos antes da invasão, começando com a Coreia. Em 1392 surgiu na Coreia a dinastia Joseon. Essa dinastia que acabou recebendo o reconhecimento da China rapidamente. Os chineses e coreanos possuem uma relação próspera, principalmente depois dos princípios confucionistas, além do fato de que ambos lutam juntos contra ameaças externas como piratas japoneses e piratas Jurchens. Agora vamos falar do Japão. O Japão no final do século XVI. O Japão, que antes estava extremamente dividido em territórios controlados por clãs, havia sido unificado pelo daimyo chamado Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi conseguiu finalmente unificar o Japão sob seu comando. Ele era o líder de fato do Japão, que tinha mais poder que o próprio imperador do Japão, e bem, não se sabe ao certo o que Hideyoshi de fato queria. Alguns afirmam que depois de unificar o Japão, Hideyoshi pretendia fazer uma guerra contra a China, enquanto outros dizem que ele queria expandir a influência do Japão para algumas regiões da Ásia, como as ilhas Ryukyu, a ilha de Luzon, Taiwan, e a própria Coreia. Hideyoshi até mesmo havia mandado uma carta para as Filipinas demandando tributo, dizendo que a Coreia já fazia isso, e em 1586 Hideyoshi já estava fazendo preparativos para uma guerra. Hideyoshi então envia um representante para a Coreia, para conversar com o rei Seonjo da Coreia, pois a Coreia havia rompido suas relações com o Japão pois piratas japoneses haviam feito alguns ataques na Coreia. Então Hideyoshi tenta se aproximar da Coreia novamente. Hideyoshi queria se aproximar da Coreia para acabar com a influência chinesa na Ásia, e trazer a Coreia para o lado do Japão. Hideyoshi até mesmo fez uma segunda embaixada para entregar alguns rebeldes coreanos que estavam no Japão de volta para a Coreia. Em abril de 1590, alguns embaixadores coreanos que foram para a cidade de Kyoto no Japão haviam dado uma carta do rei Seonjo da Coreia para Hideyoshi. Hideyoshi já estava pensando que a Coreia estava prestando vassalagem ao Japão. Então Hideyoshi manda uma carta-resposta para a carta do rei da Coreia, onde ele revelou seu desejo de que a Coreia se submetesse ao Japão e que ele queria que a Coreia se desfaça suas relações com a China. Então a corte coreana fez algumas discussões sobre a proposta do Japão. Alguns coreanos da corte achavam que Hideyoshi não seria capaz de atacar a Coreia caso eles rejeitassem a proposta. Então, para não fazer os chineses pensarem que os coreanos estavam se tornando aliados dos japoneses, o rei coreano informou a China da dinastia Ming sobre tudo isso. Então uma terceira missão diplomática coreana é feita no Japão, onde os embaixadores coreanos desafiaram Hideyoshi, por querer fazer os coreanos desrespeitarem os tributos da China. Então Hideyoshi mais uma vez manda uma carta, porém dessa vez ele manda uma carta mais agressiva, ameaçando diretamente a Coreia. Porém os coreanos ignoram a carta de Hideyoshi, e como muitos coreanos não acreditavam que o Japão pudesse invadir a Coreia, eles pensavam que no máximo que os japoneses fariam era ameaçar a Coreia com ataques piratas. Porém, estavam errados. Hideyoshi reuniu 200.000 soldados para invadir a Coreia. Depois de muito tempo de tentativas fracassadas do Japão em trazer a Coreia para sua esfera de influência, Hideyoshi resolveu fazer uma campanha contra o rei Seonjo da Coreia. Então Hideyoshi prepara suas tropas para invadir a península coreana. Nessa época os japoneses já tinham recebido os famosos arcabuses, as armas de fogo trazidas pelos portugueses. Então em maio de 1592 as primeiras tropas japonesas desembarcam na península coreana, nas praias de Busan. Então o líder da invasão de Busan, Tsuyoshi, pediu para que os coreanos dessem caminho livre para os japoneses irem até a China, porém os coreanos recusaram. Então a invasão continua. Os japoneses atacaram e saquearam completamente a cidade de Busan, e o comandante coreano que havia comandado o exército coreano na Batalha de Busan acabou sendo morto na batalha contra os japoneses. Isso acabou desgastando a imagem do exército coreano. Depois de vencer os coreanos em Busan, os japoneses marcham até Anseong, a atual cidade de Seul. Konishi Okinaga, o comandante da primeira divisão do exército japonês, enviou uma mensagem para o comandante coreano Song Sang-yeon, dizendo que o real objetivo dos japoneses era a conquista da China, e que se os coreanos se submeterem ao Japão suas vidas seriam poupadas. Porém Song respondeu dizendo: "É fácil para mim morrer,
mas difícil deixar você passar. Onishi ficou tão surpreso que ele ordenou que nenhum soldado fosse feito de prisioneiro. Os japoneses então fazem o cerco de Donginai, e conseguem vencer os coreanos. No fim da batalha, os japoneses não fizeram prisioneiros de guerra e mataram todos os soldados coreanos da batalha. Não só os soldados, mas os japoneses literalmente varreram a região, matando todos os civis e até mesmo os animais da cidade. Os japoneses fizeram todos esses massacres pois acreditavam que se eles botassem medo nos coreanos eles iriam se submeter ao Japão, mas o que aconteceu foi o oposto. Os coreanos ficaram tão irritados com os japoneses que isso só aumentou a vontade dos coreanos de expulsar os japoneses. Os japoneses conseguem atravessar o rio Nakdong. Então os coreanos pedem ajuda do imperador Onli da China, porém os chineses estavam ocupados lutando contra os mongóis. Então os japoneses continuam avançando, vencendo a Batalha de Sangju e a Batalha de Chungju. Com essas duas vitórias japonesas, os japoneses estavam chegando na cidade de Amseong, a capital da Coreia. Então, depois de vários confrontos, os japoneses capturaram e saquearam a capital da Coreia. Porém não havia acabado, pois os japoneses queriam marchar para o norte, para capturar a cidade de Pyongyang, atual capital da Coreia do Norte, pois o rei da Coreia havia fugido para o norte. Então a primeira divisão, que estava sob comando de Konishi Okinaga, vai em direção a Pyongyang. Com eles conseguindo penetrar na cidade, os japoneses conseguem capturar mais uma cidade coreana, porém as campanhas japonesas não acabaram. Você que está assistindo esse vídeo, gosta de análises de zoeira? Então se sim, eu lhe apresento o meu canal principal. Nesse canal eu abordo vários temas aleatórios para fazer análises de zoeira, desde filmes horríveis como o filme do Faustão. Você destruiu o meu ovo! Até desenhos antigos nostálgicos como He-Man. Então se você quer me ajudar, vai lá, se inscreva e assista os vídeos, caralho. Depois de capturar a cidade de Pyongyang, os coreanos pegaram o máximo de suprimentos possíveis da cidade para abastecer seus soldados, antes que a cidade caísse nas mãos dos japoneses. Então os japoneses continuam marchando para o norte da Coreia, para chegar até o rio Yalu. Durante a guerra ocorreram várias batalhas navais entre o Japão e a Coreia. A marinha coreana, sob comando de Won Jin, acabou recuando sua marinha da província de Jeongbuk. Porém, uma batalha naval de Dang dos coreanos, comandados por Won Jin e Sun Sin, derrubaram todos os 21 navios japoneses no porto de Tonjeong. Porém, os japoneses ainda estavam avançando em direção ao norte. Os coreanos receberam apoio dos Jurchens. Os Jurchens são um povo que vem da direção do norte da Coreia. Porém, os coreanos recusaram o apoio dos Jurchens, pois para os coreanos os Jurchens eram povos bárbaros e selvagens do norte. E também o rei da Coreia promoveu que monges budistas fossem se recrutarem como guerreiros para lutar contra os japoneses. Comandados pelo monge Jeong, esses budistas viam os samurais japoneses como demônios venenosos. Depois de tanto tempo, a China do imperador Onli da dinastia Ming da China finalmente resolveu interferir na Coreia, principalmente depois dos japoneses chegarem perto da fronteira da Coreia com a China. Os chineses finalmente entraram na guerra, enviando um pequeno exército de 5.000 soldados chineses para ajudar a Coreia a recuperar a cidade de Pyongyang. Porém, esse auxílio chinês inicial não ajudou muito, pois essa ajuda inicial da China não expulsou os japoneses de Pyongyang, e os japoneses ficaram extremamente surpresos por terem derrotado um exército vindo da China, a maior potência do leste da Ásia. Porém, Konishi, o comandante da primeira divisão da invasão, ficou preocupado pois os reforços do Japão para ajudar as forças de invasão não estavam chegando, pois os coreanos haviam controlado os mares em volta da península, assim dificultando os japoneses de receberem reforços. Depois que os chineses conseguiram estabilizar sua integridade depois de algumas revoltas internas e externas na China, os chineses finalmente podiam ir com força total na Coreia. Assim, os chineses enviam cerca de 40.000 tropas para ajudar os coreanos. Então os coreanos e chineses, com mais de 43.000 soldados, fazem um cerco em Pyongyang. E mesmo com o exército japonês na cidade estando bem equipado, os chineses e coreanos finalmente expulsam os japoneses da cidade, e maré da guerra muda. Depois da expulsão dos japoneses de Pyongyang, os chineses e coreanos fazem uma contra-ofensiva para empurrar os japoneses da Coreia. Os chineses e coreanos capturam a cidade de Kaesong.
E depois os chineses e coreanos fazem uma investida na captura da capital da Coreia, a cidade de Anseong. E depois de muito tempo os coreanos finalmente recuperaram a sua capital e essa derrota fez com que os chineses queimassem muitos suprimentos japoneses. Isso somado ao fato de que os chineses ameaçaram mandar mais de 400 mil soldados chineses na Coreia, fez com que os japoneses começassem a pedir a paz. Então a maioria dos soldados japoneses recuam para a região de Busan. Então assim que eles se retiraram, os chineses começaram a retirar algumas tropas para voltarem para a China, pois a situação já estava controlada. Então os japoneses ficaram presos em Busan, e poucos combates aconteciam naquela região, e assim foi feita uma espécie de cessar-fogo. Assim em maio de 1594, os japoneses se retiram da Coreia. Então os chineses, coreanos e japoneses tentaram fazer suas negociações de paz. Porém as negociações não deram certo por choques de interesses dos dois lados. Os chineses, por exemplo, queriam que o Japão de Hideyoshi se submetessem e que o Japão se tornasse um vassalo chinês, onde os japoneses deveriam pagar tributos para os chineses, enquanto o Japão pedia coisas diferentes. O Japão queria que primeiramente a Coreia cedesse alguns territórios no sul da Península Coreana. Em segundo, os japoneses exigiram que uma das filhas do imperador da China deveria ser enviada para ser a esposa do imperador japonês, para que as relações comerciais entre a China e o Japão fossem restauradas. E por último, os japoneses exigiram que um príncipe da dinastia Joseon e alguns funcionários da alta corte coreana fossem entregues para o Japão para serem reféns dos japoneses. Esse choque nas negociações entre os japoneses e coreanos e chineses fizeram com que ambos não chegassem a um acordo. Então, depois de anos sem fazer um acordo, em 1597 Hideyoshi prepara mais uma invasão à Coreia. A principal diferença dessa invasão para a primeira, é que na primeira invasão os objetivos do Japão era conquistar a Coreia primeiro para depois conquistar a China, porém os japoneses já perceberam que conquistar a China seria praticamente impossível. Então os japoneses resolveram que conquistar apenas a Coreia era muito mais fácil e realista. Então começa a segunda invasão japonesa da Coreia, que alguns chamam de Guerra Chonju. Com isso Hideyoshi envia 200 navios de guerra para a costa da Península Coreana, comandados por Kobayakawa Hideaki. A frota japonesa tinha 141 mil soldados japoneses. Porém quando os japoneses chegaram na costa da Coreia eles encontraram um exército coreano muito diferente. Um exército coreano muito mais preparado, muito mais experiente, e muito mais bem equipado do que na primeira vez que os japoneses invadiram. Mesmo assim em 1597 os japoneses desembarcaram na Coreia. E quando os japoneses desembarcaram na Coreia, o primeiro objetivo do Japão era de se estabelecer no sul da península. E enquanto isso aconteceria, o comandante da marinha coreana Yi Sun-sin acabou sendo demitido e preso pelo rei da Coreia. E ele foi substituído por Won Jin. Porém na batalha de Xiuxiuliang a frota naval de Won Jin foi derrotada e ele acabou sendo morto na destruição de sua frota pelos japoneses. Quando os japoneses se estabeleceram no sul da península, eles avançam para tentar chegar na cidade de Jeonju. E os japoneses ficam parados por um tempo para se estabeleceram no sul da Coreia. Quando os japoneses se instalaram no sul da Coreia, os chineses voltam a declarar guerra ao Japão, e os japoneses começaram a avançar incansavelmente, e na cidade de Nanwon aconteceu um cerco, e na cidade aconteceu um verdadeiro massacre. Os japoneses continuavam tocando terror nos coreanos, e desta vez os samurais japoneses estavam cortando os narizes e orelhas dos soldados coreanos mortos na batalha, para que fossem enviados para o Japão, como prova de que os japoneses estavam lutando na Coreia. Essa ordem foi feita pelo próprio Hideyoshi. Os japoneses também decapitaram vários soldados coreanos, mesmo aqueles rendidos. O Japão continuou avançando sobre a Coreia, até chegarem na cidade de Cheonju. O novo avanço japonês sobre a Coreia deixou o imperador chinês extremamente irritado, com ele afastando e prendendo vários de seus funcionários de alto escalão. Então os japoneses tentam novamente capturar a cidade de Anseong, e assim que conquistaram Cheonju, os japoneses vão em direção à capital coreana, porém os chineses estavam bem preparados e conseguem repelir os japoneses. Assim, após algumas derrotas coreanas, o rei Seonju resolveu colocar Yi Sun-sin de volta no comando da marinha. Então, depois da volta de Yi Sun-sin no comando da marinha,
Os coreanos derrotam os japoneses em combates no Estreito de Myeongnyang, e assim como na primeira invasão, os coreanos conseguiram grandes vitórias nos mares. E enquanto isso, os chineses e coreanos continuam se concentrando em expulsar os japoneses, que estavam enfraquecidos no mar. Assim, depois de várias batalhas, os coreanos e chineses conseguem empurrar os japoneses cada vez mais para o sul, e os japoneses não conseguem mais avançar e capturar nenhum centímetro de território. E em meados do ano de 1598, os chineses estavam enviando cada vez mais reforços para ajudar a dinastia Joseon. E assim, em 18 de setembro de 1598, o líder japonês, Toyotomi Hideyoshi, responsável pelas invasões da Coreia, faleceu. Com a morte de Hideyoshi, o Japão passou a ser governado pelo Conselho dos Cinco Anciãos. Esse conselho queria manter a morte de Hideyoshi em segredo, para não abalar a moral dos soldados japoneses. E o novo governador japonês começou aos poucos a tirar suas tropas da Coreia, enquanto as tropas japonesas estavam encurraladas na cidade de Ulsan. E assim, depois de várias contraofensivas chinesas e coreanas, os japoneses são expulsos da Coreia em dezembro, dando fim ao conflito. Com a expulsão dos japoneses da Península Coreana, os japoneses rapidamente tentaram fazer acordos de paz para os coreanos. Os japoneses mandaram 4 missões de paz para fazer um acordo de paz com a Coreia. Porém, 3 dessas 4 missões falharam, e em 1601 os japoneses conseguem fazer com que as relações entre os dois países se normalizassem. Porém, as tropas chinesas continuaram presentes na Coreia por um bom tempo, e os japoneses, como condição dos acordos com os coreanos, acabou libertando e devolvendo vários prisioneiros de guerra. E as invasões japonesas tiveram várias consequências. No Japão, após a derrota na guerra e a morte de Hideyoshi, acabou enfraquecendo o clã Toyotomi. O clã de Hideyoshi, e o filho de Hideyoshi, acabou se tornando o líder do clã. Porém, ele teve que lidar com uma grande crise política interna do Japão, que acabou gerando uma grande tensão política interna no Japão. Já a Coreia foi a que mais teve consequências negativas, mesmo vencendo a guerra. Isso porque toda a guerra havia acontecido em solo coreano, fazendo com que a Coreia sofresse com várias perdas materiais e humanas. A Coreia perdeu muitas de suas terras cultiváveis depois da invasão japonesa. Cerca de 66% do seu solo de cultivo foi perdido, além de que os japoneses saquearam vários locais durante a invasão, e os japoneses destruíram muitos patrimônios da Coreia. Enfim, a Coreia saiu completamente destruída da guerra. Além de que a Coreia perdeu muitas pessoas, a Coreia perdeu cerca de 1 milhão de pessoas entre civis e militares. Por causa disso, a invasão japonesa da Coreia é considerada mais destruidora para a Coreia do que a própria Guerra da Coreia. Isso também devido aos vários massacres dos soldados japoneses. E a China foi a que saiu menos prejudicada da guerra. O maior problema da China depois da guerra era a questão financeira que a guerra deixou para os chineses. A tentativa do Japão de invadir a Coreia é vista por muitos como uma das maiores inspirações para que o Japão começasse a expandir o seu império no final do século XIX e início do século XX. Porém, isso é assunto para outra oportunidade. Porém, séculos depois dessa guerra, o terror japonês na Coreia acabaria voltando.